Queria agradecer a todos aqui presentes nessa sala, onde a gente vai estar promovendo esse lançamento do Inquérito Brasileiro. Agradecer a todas as instituições parceiras que participaram da coleta de dados, as 13 instituições do Brasil que participaram diretamente da coleta de dados e as instituições que lideraram essa investigação. A Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, o Instituto Nacional do Câncer e a UFRJ, Instituto de Nutrição Josué de Castro. Agradecer a todos que estão participando nesse momento dessa sala, como debatedores e apresentador, a Vanélia Afonso, que vai fazer a apresentação desse documento, desse pré-lançamento desse documento, as debatedoras Karim Galon, da Fundação Universidade Caxias do Sul, a Érica Carvalho, do IPSENG, Minas Gerais, a Wilza Pérez e Patrícia Padilha, orientadoras e co-orientadoras da UFRJ, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, a Vanélia, do Instituto Nacional do Câncer, e eu, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. A gente, esse grupo que vem liderando a construção desses inquéritos, inquérito de adulto, do idoso e agora da criança, é um grupo que vem buscando oportunizar lideranças na área de saúde a construir políticas em nutrição oncológica. É preciso a gente conhecer quem a gente trata, para que a gente possa tratar melhor esses indivíduos. Por isso que a gente fez o inquérito do adulto e do idoso, e agora da criança, completando esse ciclo de vida do paciente com câncer no Brasil. Então, sem mais delongas, eu abro aqui a apresentação do nosso inquérito para Vanélia Afonso, ela fazer a apresentação desses resultados. Projetado aí, Karen? Projetado. Está ótimo. Está ótimo. Bom, vamos começar. Boa noite a todos que estão conosco aqui, agora à noite. Boa noite aí para todos os debatedores. Eu quero começar, assim, agradecendo a essa equipe de pesquisa, em especial o Nivaldo, pelo convite de estar participando desse estudo aí tão maravilhoso, tão pioneiro, a qual eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Então, é uma equipe de pesquisa que, além do Nivaldo, de mim, tem a professora Patrícia Padilha, a professora Wilza Pérez, a professora Renata Brum, a Viviane Rodrigues e o nosso estatístico Arthur Schlitz. Bom, o inquérito, o Nivaldo já comentou um pouquinho, ele começou a ser esboçado lá no finalzinho de 2016, 2017, numa parceria dessas instituições que ele mencionou, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, o Serviço de Nutrição do INCA, o Instituto de Nutrição Josué de Castro e os Centros de Referência para Tratamento de Câncer aí nas 5 regiões do Brasil. Então, certamente foi essa parceria que com a experiência desses pesquisadores em inquéritos nutricionais, estudos multicêntricos, que proporcionou que a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, então, executasse esse projeto. E o que a gente vai estar apresentando para vocês hoje aqui são dados da prevalência da inadequação do estado nutricional em crianças e adolescentes
com câncer durante a internação hospitalar nas diferentes regiões do Brasil, ou seja, a gente quer mostrar um retrato de como está o estado nutricional das crianças com câncer. Óbvio que nós temos outros objetivos, né? Não vamos falar sobre eles aqui agora, mas provavelmente aí nos próximos anos ou meses a gente vai estar aí divulgando aos poucos esses outros objetivos, que é avaliar a evolução do estado nutricional ao longo da internação, comparar o estado nutricional das crianças com câncer aí nas diferentes regiões e verificar a associação do estado nutricional com a presença de sinais e sintomas durante a internação, com o tipo de neoplasia, o tipo de tratamento, o tempo de doença, o tempo de internação e até a sobrevida. Bom, câncer pediátrico, só rapidamente falando um pouquinho, ele é um câncer raro, né? 1 a 3% dos casos de câncer no mundo, tem uma ótima sobrevida, em torno de 80% ou mais aí, mas são dados de sobrevida dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. No Brasil, é a primeira causa de morte por doença. Então, é um problema de saúde pública grave que temos aqui no Brasil. Segundo o INCA, a estimativa para 2020 são de 8.460 casos novos, com uma estimativa um pouquinho mais prevalente aí para o sexo masculino, de 4.310 casos novos, com 4.150 do sexo feminino. Bom, falar do estado nutricional aí com câncer infantil, nós sabemos que ele tem um papel importante no prognóstico, sabemos também que a alteração nutricional em qualquer momento da terapia, ela tem sido associado com o aumento da morbidade e da mortalidade. Então, isso por si só já traz uma certa importância para essa pesquisa. E além disso, o Nivaldo também já comentou aí que nós não temos estudos epidemiológicos multicêntricos no Brasil sobre o paciente com câncer. Então, a gente tem alguns estudos isolados em algumas regiões, mas a gente não conhece o perfil da nossa criança com câncer no Brasil inteiro. Então, esse é um dos motivos da importância também dessa pesquisa. Nós sabemos que temos métodos limitados de avaliação nutricional nesses pacientes. O que a gente hoje tem para avaliar muitas vezes não reflete, né? O que realmente a gente está vendo frente à antropometria, que às vezes a gente está coletando. Então, temos limitação de métodos, usamos métodos que são para crianças saudáveis e nem sempre eles são os mais adequados, porém a gente não tem uma outra alternativa. E a importância de sistematizar realmente a assistência nutricional, né? Para que a gente possa gerir melhor esse cuidado aí nos todos os ciclos da vida, como já mencionado na abertura pelo Nivaldo. E é isso que a sociedade vem fazendo desde 2013, toda essa equipe de pesquisa aí, com o inquérito do adulto, em 2015 do idoso, e agora 2020 a gente vem trazendo esses dados de prevalência no câncer infantil, na pediatria, fechando o ciclo aí. Bom, como é que nós programamos, como é que nós delineamos esse estudo? Então, é um estudo de coorte prospectiva de base hospitalar, com crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a 18 anos, em tratamento oncológico ativo, internado nas unidades hospitalares entre março de 2018 e agosto de 2019. Nós excluímos aqueles pacientes que poderiam trazer algum viés na nossa pesquisa, como aqueles em cuidados paliativos, no CTI, com síndrome genética, má formação congênita, portadores de HIV, enfim, esses pacientes foram excluídos. Nós partimos assim do princípio de que o nosso país ele é um país muito diverso, tem uma diversidade sociocultural muito grande e uma diversidade econômica também muito grande, né? Então, considerando isso, nós acreditamos que o estado nutricional em crianças com câncer, ele
pode variar de acordo com a região geográfica. Então, uma amostra probabilística ela foi selecionada em cada extrato por macro-região, considerando as 5 regiões do Brasil. Então, como é que nós fizemos? Primeiro, nós listamos aqueles hospitais que faziam atendimento oncológico, pediátrico, fomos lá no DataSUS, vimos no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e tiramos uma listagem de todos os pacientes cadastrados para atendimento oncológico. Então, A primeiro apresentação sumiu. Tem que colocar ela. Sumiu? E algumas pessoas estão informando isso. Espera aí, vou ver. Só acontece porque é ao vivo. Senão a gente não dá verificar. Não era todo mundo, era que para mim não estava como interrompido. Pronto. Ok? Ok, perfeito. Preciso voltar alguma coisa? Alguém perdeu? Não. Então, primeiramente, nós selecionamos os hospitais, e no segundo momento foram selecionados as crianças nos hospitais durante a internação. Então, assim, nós consideramos elegíveis, lá em 2016, naquela relação de hospitais, os hospitais que tinham mais de 300 hospitalizações oncológicas pediátricas no ano. Então, um total de 44 hospitais foram elegíveis para o estudo. Isto representou 97,3% das internações oncológicas pediátricas no Brasil. Então, o tamanho da amostra por cada extrato, né, por região, foi calculado com base na taxa nutricional adequada de crianças e adolescentes no Brasil, lá em 2016, de 69%, com os dados da POF. Então, a amostra mínima por extrato foi de 119 crianças. O desenho amostral escolhido foi aquele por conglomerados, e o tamanho da amostra ela tem aquele poder de 80% para detectar a diferença de estado nutricional entre tumores sólidos e hematológicos nas grandes regiões geográficas. Então, foi feita uma randomização, e nessa randomização, 15 hospitais foram selecionados. Então, isso correspondendo a 34,9% daqueles 44 hospitais. Então, o método de seleção foi de probabilidade proporcional ao tamanho. No entanto, nós definimos um tempo máximo de coleta de 1 ano em cada instituição. Bom, os hospitais selecionados receberam carta convite para participar, né? O Serviço de Nutrição recebeu a carta para que ele se manifestasse na participação do estudo. 2 instituições se recusaram, elas foram substituídas seguindo os mesmos critérios da randomização. E 2 instituições foram desligadas 2 meses depois do início da pesquisa, aí já não puderam mais ser substituídas, e nós seguimos o estudo com 13 hospitais. Então, estas instituições vieram aqui para o Rio de Janeiro para fazer um treinamento teórico-prático de 2 dias, né, onde nós explicamos a metodologia, todos os aspectos éticos e o treinamento prático em relação à avaliação nutricional que seria feita na enfermaria. Então, nós fomos para a enfermaria, fizemos essa avaliação prática lá, e a prática em relação ao preenchimento dos dados online com uma plataforma que foi construída especificamente para a inserção desses dados. Como foi feita essa coleta de dados? Então, a avaliação nutricional, nós usamos métodos objetivos e um método subjetivo, e ela foi feita em 2 momentos. No momento da internação, foi coletada a antropometria de peso, altura, composição corporal, com as medidas cutâneas, e no momento da alta, se repetiu essa avaliação. Como método subjetivo, nós usamos a avaliação nutricional subjetiva global pediátrica no momento da internação. Então, ela só foi feita uma vez. E foi aquela avaliação
para paciente com câncer. Por que nós escolhemos este instrumento de avaliação subjetiva? Bom, primeiro, é um instrumento que nos dá um diagnóstico nutricional. Ele não é um instrumento de triagem, é um instrumento de diagnóstico. Um instrumento que nós já tínhamos ele traduzido, adaptado, foi feita a adaptação transcultural desse instrumento para criança com câncer. Então, era um dos motivos a qual a gente também optou por essa avaliação. É um instrumento pouco invasivo, de baixo custo, ou seja, possível de ser utilizado em todos os centros, sem custos adicionais. É um instrumento que é validado na população de origem e a única que, ao nosso ver, tinha os domínios da avaliação subjetiva pediátrica compatível com a criança com câncer, ou seja, ele é capaz de avaliar a adequação do peso e estatura, da ingestão dietética, a frequência e duração dos sintomas gastrointestinais, a capacidade funcional, o estresse metabólico e o exame físico na faixa etária pediátrica. Então, um instrumento que é amplo e que nós entendemos que era a melhor alternativa para fazer uma avaliação subjetiva para esses pacientes. Além disso, coletamos dados de avaliação clínica lá dos prontuários para diagnóstico, tratamento vigente, tempo de doença, de internação, motivo de internação, presença de sintomas gastrointestinais, intercorrências clínicas. Após a alta, nós verificamos em 30 dias reinternação ou reinternações, se houveram ou não, e quantas houveram, e o óbito em 60 dias. Então, cada paciente foi avaliado uma única vez no estudo. Importante dizer que essa pesquisa seguiu todos os trâmites, né, éticos, com aprovação em todos os CEPs dos centros participantes, todas as exigências foram realizadas, seguimos a resolução 466 de 2012, os termos de consentimento livre esclarecido foi assinado por todos os acompanhantes, os pais, os responsáveis, e o termo de assentimento naqueles pacientes maiores de 12 anos. Bom, os primeiros resultados. 723 crianças e adolescentes foram avaliados nesse período de 1 ano, aí no Brasil, com representações em todas as regiões. As regiões que compuseram a nossa amostra, então, naquela randomização, e que aceitaram a participar do inquérito: na região norte, o Hospital Oncológico Otávio Lobo, no Pará; na região nordeste, o Napoleão Laureano, em João Pessoa; o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Pernambuco; a Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer, no Rio Grande do Norte; a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em Alagoas; na região centro-oeste, o Hospital de Base do Distrito Federal; na região sudeste, o INCA, o HC1, no Rio de Janeiro; o Hospital Infantil Boldrini, Campinas, São Paulo; o Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo também; a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Na região sul, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; a Santa Casa de Porto Alegre, também do Rio Grande do Sul; e o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, Santa Catarina. Então, essas foram as instituições os centros de tratamento que compuseram a nossa amostra. 37,2% dos nossos pacientes nesse estudo eram da região Nordeste, com 35,2% da Sudeste, seguido em terceiro lugar da região Sul, depois Centro-Oeste, 2,5% da região Norte. 59,8% deles do sexo masculino. Em relação à faixa etária, 43,2% de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, e o menor percentual aí, os menores de 2 a 5 anos, 26,1%. As neoplasias mais prevalentes, então, foram a leucemia, 47,9%, seguida dos linfomas, com 14%, e do tumor sólido mais prevalente na nossa amostra foram os tumores ósseos, com 10,9%. Bom, em relação à avaliação
antropométrica conforme os índices preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos mostrando os dados de prevalência. Então, peso para a idade, óbvio, feito naqueles pacientes só que puderam fazer, puderam ter essa avaliação, que era aqueles até 10 anos de idade. Então, nós encontramos aí 3,9% deles com baixo peso ou muito baixo peso, e de peso elevado em torno de 3,3%, ou seja, nem eram, a maioria desses pacientes com a classificação de peso para a idade tinha um peso adequado. Em relação ao peso para a estatura, também, naqueles pacientes até 5 anos de idade, 1,7% aí com a classificação de magreza acentuada, e de risco de sobrepeso e obesidade em torno de 6%. IMC eu vou pular, vou falar no próximo slide. Em relação à estatura adequada para a idade, quase que todos eles tinham uma estatura aí adequada a 93,5%. Agora vamos na avaliação do IMC, conforme o índice da Organização Mundial de Saúde. O que a gente encontrou aqui? Isso para todos os pacientes, os 723 em todas as faixas etárias. Então, magreza acentuada, 10,5%, esses são dados gerais do Brasil. Risco de sobrepeso e obesidade, 25,5%, ou seja, a gente acaba vendo um percentual maior aí de risco de sobrepeso e obesidade nessa nossa amostra do que de uma alteração aí nutricional de magreza acentuada. Só que aí nós pegamos esse IMC e nós colocamos ele no score para tentar pegar o risco em todas as faixas etárias, conforme a gente tem lá até os critérios de risco no consenso. Então, assim, o score entre -1 e +1, consideramos como score adequado, abaixo de -1, abaixo do adequado, e acima de score +1, acima do adequado. E aí, nesta divisão aqui, o que a gente encontra? 24,1% de paciente com risco nutricional ou desnutrição e 23,7% dos pacientes aí com riscos de obesidade. Ou seja, em relação ao risco de sobrepeso, obesidade aí bem similar, essas duas avaliações aí, essas duas formas de apresentação. No entanto, em relação ao risco nutricional, a gente tem um percentual aqui maior. Agora, pegando esse IMC com 24,1% daí do risco nutricional ou desnutrição, ou seja, aquele com score menor que -1, desvio padrão, e a gente observa, a gente não fez nenhuma estatística, são dados só de observação mesmo dos percentuais da prevalência. A avaliação subjetiva global, a gente encontrou como moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido 36,2% em relação ao IMC com 24,1%, ou seja, um dado aí bem diferente. Em relação à composição corporal, com as medidas cutâneas, o que a gente observou aqui? Que o comprometimento muscular, ele foi bem mais expressivo nessa nossa observação em relação ao comprometimento de tecido adiposo. Então, mostrando aí um comprometimento de massa magra maior do que de tecido adiposo. E agora, esses mesmos dados para a região. Então, na região norte, também naquele IMC, onde a gente pega risco para desnutrição e desnutrição, 22,2%. No entanto, na avaliação subjetiva, moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido, a gente encontrou um percentual menor, 16,7%. Mas, em relação à composição corporal, o comprometimento aí de massa magra, ele acaba se refletindo aí maior também. Na região nordeste, a mesma coisa, 29%
na avaliação subjetiva global, 40,2%. Então, assim, um percentual aí bem maior do que do IMC. A mesma coisa, a similaridade aí em relação à composição corporal, ela sendo mais prevalente aí a avaliação, a observação sobre o comprometimento de massa magra. Na região centro-oeste, 20% entre risco nutricional e desnutrição pelo IMC, a avaliação subjetiva, 46,2%, mais que o dobro. E o que a gente observa aqui também? Olha no score do IMC, 30% desses pacientes com risco de sobrepeso ou obesidade. Então, assim, o que a gente pode imaginar aqui? Que pelo IMC, isso só imaginando mesmo, só observando esses percentuais, esses pacientes classificados aqui no IMC como risco de sobrepeso, obesidade, ou seja, um excesso de peso, na avaliação subjetiva, esse paciente que talvez aquele pseudo-obeso, esse paciente tinha sinais subjetivos de desnutrição. Então, por isso, talvez esteja aqui com esse percentual aqui tão mais elevado, porque a subjetiva avalia outras coisas, tem exame físico, tem ingestão, capacidade funcional, estresse metabólico, ou seja, então esse paciente, pelo IMC, talvez ele estivesse sendo avaliado como um paciente com risco de sobrepeso e obesidade. A mesma coisa acontece na região centro-oeste, sinalizando aí um comprometimento de massa magra. Na região sudeste, mesma coisa em relação à ASG, então o IMC com um risco nutricional de desnutrição inferior ao que a avaliação nutricional subjetiva global pediátrica pôde detectar, né, de moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido, 38,8%. A mesma coisa em relação ao comprometimento aí, de massa magra. Na região sul, também, menos aí, ó, o Z-score menos um desvio padrão, 16,6%, na avaliação subjetiva, 25,2%, e olha aqui de novo, quase 30% desses pacientes aqui classificados como risco de sobrepeso, obesidade. E é o mesmo percentual, a similaridade dos resultados da circunferência do braço, muscular do braço, ou seja, da composição corporal, ela se mostrou aí em todas as regiões como um comprometimento de massa muscular maior em relação ao tecido adiposo. Bom, os dados, é óbvio que a gente, assim, hoje não tem tempo para mostrar tudo que a gente queria, a gente pegou os resultados aí mais importantes de prevalência, mas os próximos passos é a gente tentar disponibilizar ainda, vamos ver se esse ano, né, Nivaldo, ele vai dizer aí para a gente se a gente vai conseguir disponibilizar esse documento com todos esses dados detalhados da avaliação nutricional desses pacientes, né, concluir as análises estatísticas aí para a gente responder, entender melhor toda essa prevalência que nós encontramos e poder explorar um pouco a associação desses dados aí, de todas aquelas outras intercorrências e variáveis que eu mencionei com o estado nutricional, e partir aí para publicar aí os artigos o mais breve possível. Então, eu quero, assim, deixar aqui, para finalizar, os nossos mais sinceros agradecimentos aos pacientes e familiares que colaboraram e muito com a nossa pesquisa, desses de ir lá bater na porta, olha, eu vou embora agora, resolveu me dar alta agora, para a gente poder fazer a avaliação, não, quando isso acontecia, em cima da hora. Então, uma colaboração muito grande, meus nossos sinceros agradecimentos a eles. E aos nutricionistas dessas instituições aí pelo Brasil, muito obrigada. Então, temos nutricionistas aí, os profissionais das instituições, os mestrandos, doutorandos, alguns graduandos de IC, enfim, a todas as instituições, os profissionais aí, nosso muito obrigada.
Gente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, e aí fica agora a critério aí dos debatedores e da comissão. Eu estou aqui à disposição, e muito obrigada por estarem aqui. Parabéns, Vanélia, pela apresentação, parabéns a todos que participaram com a gente dessa investigação, os centros colaboradores, as 3 instituições e as lideranças, né, já citadas e que estão aqui presentes nessa sala. Então, a gente vai fazer alguns comentários, né, sobre esses principais resultados. Esses resultados são iniciais, são apenas uma análise descritiva que foi feita dos resultados, onde que a gente pudesse descrever a caracterização do Estado Nacional da Criança aí no Brasil. Outras análises serão feitas, onde a gente vai poder buscar uma associação entre esse Estado Nacional e desfechos clínicos, morbidade, mortalidade, tempo de internação. Isso é trabalho e estudo para alguns anos de publicação, e em revistas de altíssimo impacto, com certeza. Alguns dados aí nos surpreendeu, né? E eu gostaria que vocês pudessem fazer alguns comentários a respeito deles, né? Por exemplo, os dados antropométricos com menor sensibilidade quando a gente observa os dados subjetivos, né, que indicam maior prevalência de desnutrição e de risco nessa população pediátrica. Determinadas regiões com uma prevalência muito maior de desnutrição. Outra é com relação à sarcopenia dessas crianças, né, o déficit de músculo dessas crianças, que certamente vai contribuir com o futuro adulto e idoso dessas crianças. É uma perspectiva da gente poder entender melhor por que essa criança com câncer se torna um adulto e um idoso sarcopênico. Então, vamos abrir primeiro aí para as orientadoras e co-orientadora, primeiro aí com a orientadora Patrícia Padilha, que orienta a Vanélia, e na sequência a Wilza Pérez, que é co-orientadora, que divide essa orientação, ambas da UFRJ, com relação a esses resultados, que pudesse fazer algum comentário as duas, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que, assim, estou até um pouco emocionada, tenho que confessar, né, assim, diante do lançamento do IBNOP, assim, com uma presença tão maciça de profissionais da área, de uma representatividade tão grande. Então, eu queria começar, assim, agradecendo muitíssimo o convite por estar representando e poder representar o UFRJ nesse estudo. Queria agradecer muito à Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, né, por ter nos permitido essa parceria, essa integração e a certeza de que juntos sempre somos mais fortes, né, e acho que esse trabalho mostra bem isso, né, e o retrato da pediatria, que eu sempre costumo dizer, eu trabalho com a pediatria desde a minha formação e sempre pensei que quando a gente escolhe trabalhar com criança, ainda mais com criança doente, é que tem algo muito especial sendo reservado para a gente, que são as vivências que a gente tem. Então, eu acho que esse estudo ele foi para mim, pessoalmente, como pesquisadora, como nutricionista, enfim, como parte da equipe, foi uma oportunidade de devolver tudo à sociedade, o que ela, em parte, né, o que ela traz para nós. Então, eu queria agradecer muitíssimo a toda a equipe, em especial o Nivaldo, a Vanélia, né, por terem nos oportunizado essa participação. Então, acho que hoje, antes de qualquer coisa, esse é o momento de celebrar, né, de celebrar um estudo que traz um retorno para a sociedade. E eu me sinto muito orgulhosa, realmente, de poder estar dentro dessa equipe e com pessoas que investiram e lutaram para que a nutrição, realmente, dentro da nutrição em oncologia, a pediatria, cumprisse o ciclo, né, dos inquéritos. Sem dúvida nenhuma, né, eu valorizo bastante essa questão do retorno social, porque eu acho que hoje na pesquisa é algo que a gente tem que buscar de uma forma muito ampla, né?
sem dúvida nenhuma, esse é um grande exemplo. Questões que eu gostaria de comentar, assim, que até o Nivaldo começou antecipando essa relação entre a avaliação subjetiva global e a antropometria. Primeiro, a oportunidade de termos um estudo que trabalhe em termos de representatividade nacional com crianças doentes. A maioria dos estudos tratam de crianças saudáveis, né, da população como um todo. E nós temos a oportunidade de mostrar e reforçar que a abordagem à criança doente, ela é extremamente importante, que criança adoece, criança tem doenças graves, como câncer, que é uma doença que marca a trajetória de vida de uma criança e marca a história dela, não só a história pessoal, mas pode, se não tivermos uma intervenção nutricional adequada e oportuna, marcar toda uma trajetória de vida, porque temos aí o desafio de manter crescimento e desenvolvimento da criança. Então, a nossa tarefa é muito mais difícil. E, por isso, a avaliação subjetiva global, desde o momento que nós começamos a discutir, a pensar no estudo, nós tínhamos a necessidade de preencher essa lacuna dentro da pediatria, de tentar responder não só com indicadores antropométricos, que são idealizados para crianças saudáveis, né, claro que são usados na nossa prática clínica também, e bem usados, mas muitas vezes eles não traduzem o real estado nutricional. Eu acho que os dados que a Vanelli apresentou nas diferentes regiões do Brasil, eles reforçam isso, que precisamos ter um olhar que vai além da antropometria, ele vai captar justamente aquela peculiaridade da criança. E se a gente observar, a gente tem, na maioria das regiões do Brasil, o sobrepeso, né, o risco de sobrepeso, ele perpassa a desnutrição. Então, muitas vezes, essas crianças são negligenciadas, né, e investimentos na terapia nutricional dessa criança pode não ser oportunizado. Então, eu só queria destacar, assim, o olhar cuidadoso que a avaliação subjetiva global ela traz para nós, na perspectiva de uma avaliação mais completa, mais adequada para essa criança que está num momento de altíssima vulnerabilidade. Então, acho que, de tudo, eu gostaria mais de finalizar essa questão e essa nova ferramenta que nós estamos adicionando na prática clínica pediátrica. Volto a dizer e reforçar, a Vanélia falou isso na sua apresentação, que, aliás, foi brilhante, né? Eu não esperaria menos, ela é minha aluna querida de doutorado, né? Como os outros alunos também, mas, de uma forma especial, ela vestiu a camisa, foi lá e participou, né, ativamente do IBNOP, como sendo lá o IBNOP, não só a parte da sua tese de doutorado, né? Então, eu acho que ela colocou bem essa questão, frisou bem, e de hoje em diante a gente quer né, que um instrumento que já foi avaliado transculturalmente, já teve validação de conteúdo, que tem validação, que ele seja amplamente divulgado e usado também por outros profissionais. Eu termino a minha parte, que eu já devo estar até passando do meu tempo, né? Nivaldo vai brigar comigo, mas eu não poderia deixar de falar isso, e queria demonstrar, assim, quando a gente vê, né, depois o Nivaldo com certeza vai contar um pouco das histórias para a gente, mas, assim, quando a gente vê a própria representatividade do estudo, o logo do estudo, ele, para mim, traz muita empatia. E eu acho que essa é uma oportunidade da gente discutir dentro da ciência a integração entre a academia e as sociedades científicas, né, como uma grande oportunidade para todos nós. Essa é uma oportunidade da gente enxergar a criança não como um mini adulto, mas como um ser com suas peculiaridades, e que a gente tem que trabalhar isso dentro da nutrição clínica, tá? E, de resto, só mesmo agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Estou impressionada com o número de participantes na sala, né? E bastante feliz. Muito obrigada a todos, muito obrigada especialmente, mais uma vez, Nivaldo, pelo convite, pela oportunidade e por acreditar que juntos sempre somos mais fortes. Muito obrigada, pessoal. Vou chamar agora a Wilza para falar, que é também da UFRJ, do Instituto de Nutrição José de Castro, que participa da orientação da Vanélia. Por favor. Boa noite a todos.
Quero dizer que estou muito feliz de estar dividindo esse momento aqui com vocês. Quero agradecer à Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, ao INCA, a todas as instituições e nutricionistas que, com tanto critério, fizeram essa coleta, né, e nos permitiram ter dados tão expressivos aí do Brasil. Então, Vanélia, você apresentou lindamente, parabéns, tá? E os resultados são muito expressivos, realmente. Obrigada pela parceria, Nivaldo, INCA e todos que estão aqui presentes. Então, eu acho que os resultados do inquérito estão me abrindo, assim, uma grande reflexão. A presença da desnutrição secundária, ela está sendo bastante expressiva nas crianças oncológicas, né? Então, quando a gente olha esses dados, realmente a gente vê que não caminha em paralelo com a desnutrição primária, né? Que a gente observa até alguns índices de redução, mas a gente vê aí uma presença expressiva. E aí a gente pensa essa desnutrição secundária associada à redução da ingestão, uma absorção, aumento de gasto energético, mas vou chegar onde eu gosto, alterações metabólicas, né? Então, nas alterações metabólicas, uma proteólise expressiva para sustentar essa resposta inflamatória, para fornecer substratos energéticos para o tumor, enfim, com várias finalidades. E isso a gente vê claramente na circunferência muscular do braço, mostrado pela Vanélia. A nível nacional, a gente tem 22,4% de depressão de massa magra. A nível de Centro-Oeste, me assustou, porque a participação do Centro-Oeste é de 4% e nós temos 36% de depressão de massa magra. E o Nordeste, que a gente já espera, que o Sisvan já aponta o Nordeste e o Norte, né, da desnutrição primária como líder, nós vemos aí 28%. Então, isso nos preocupa, né? O que pode estar levando a isso? A heterogeneidade da doença, talvez maior prevalência de tumores sólidos associados a maior risco nutricional, o Nordeste, né, que a gente sabe que mais de 60% do território está dentro do polígono da seca, né, e com isso diminuindo a oferta de alimentos. Vários fatores a gente pode levantar daí, mas eu acho que abre uma reflexão para o nutricionista, uma chamada de ação. Temos que avaliar o compartimento muscular dessas crianças e temos que ter ação efetivas e focadas na recuperação dessa massa, né? Essa massa muscular, como o Nivaldo muito bem colocou, vai refletir na vida adulta dessa criança, com quadros de sarcopenia e, no momento atual, com aumento de morbimortalidade. Então, é isso, eu queria só chamar a atenção para esse dado, que realmente me chocou, posso dizer assim, tá? E dizer que estou muito feliz de estar aqui compartilhando com todos vocês esse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ilza. Eu queria agradecer publicamente aqui ao Arthur, que está presente, que está dando grande contribuição para as análises estatísticas e análise amostral, né, desse nosso estudo. Excelente, e muito obrigado mais uma vez. Queria chamar agora a nossa equipe de ensino da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, a Karim Galon, presidente do Comitê de Ensino, e, na sequência, a professora doutoranda Érica Simone, também membro aí do Comitê de Ensino da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Boa noite, Por favor, estão me ouvindo bem? Gostaria de parabenizar a equipe toda, em especial a Vanélia, pela apresentação, muito clara, muito objetiva, e eu fico, como Patrícia já falou também, o Ilza emocionada com o número de pessoas que entraram nessa sala, nesse momento que é muito especial para nós, da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, mas, né, todos que participam de alguma forma e participaram de alguma forma da construção desse documento. Agradecer também, eu sou aqui do Sul, né, sou do Rio Grande do Sul, então as instituições, obviamente, do Brasil inteiro que participaram, mas em especial eu vi a Lu por aí, que é uma referência, né, em nutrição oncológica na pediatria aqui para nós, e agradecer pela participação de cada um. Eu vejo nesse trabalho, nesse inquérito, grandes perspectivas de análises, né? Claro que o inquérito ele é um documento que apresenta a parte descritiva, né? Mas a gente já vai brilhando os olhinhos, assim, imaginando o quanto de análise a gente consegue fazer com esses dados, né? Com esse perfil que foi traçado a partir desse estudo, e o quanto disso pode nos trazer de políticas públicas relacionadas a esse público.
Quem trabalha com pediatria, acho que vai concordar comigo que, comparando com a população adulta, a gente tem escassez de trabalhos, né? Comparando, obviamente, com um adulto. Então, ter o perfil dessa população oncológica, pediátrica, e a partir desse trabalho, né, louvável, conseguir fazer novas análises, assim como foi feito também nos outros inquéritos do adulto e do idoso, a gente tem perspectivas excelentes pela frente, né? E acho que a gente tem que novamente parabenizar o grupo que teve essa iniciativa. São iniciativas como essas que fazem a diferença, né, no nosso país, porque a gente conseguiu ver, só pela apresentação da Vanélia, parece simples, né, falando só apresentação, mas tudo que veio por trás, né, com certeza, mas pela apresentação a gente já consegue ver o retrato das diferenças sociais no Brasil, né? E o quanto isso nos traz de respostas também. Claro que, pensando nas diferenças, por exemplo, aqui no Sul, o número de desnutrição, a quantidade é menor em relação ao resto do país, o que também não quer dizer que isso é bom, porque a gente sabe, a partir do nosso consenso, que sobrepeso e obesidade também é um marcador de risco nutricional, né? Então, saber desse perfil é fundamental para a gente poder ter, a partir deste momento, ações e pensar em ações voltadas a essa população de uma forma mais precisa, né? E isso é fundamental. E talvez pensar em novos instrumentos também, né, para essa população. Então, na verdade, eu não quero me estender muito também, mas realmente parabenizar e dizer que a gente, com certeza, todo mundo que está aqui assistindo, e é uma possibilidade de novas análises e uma nova perspectiva aí para essa população pediátrica, né, oncológica, que muitas vezes a gente acaba não se voltando tanto em relação a estudos e pesquisa e tudo mais. Parabéns, de novo, pela apresentação, pelo envolvimento de todos que estiveram aí presentes. E o que falar também, né, depois dessas duas orientadoras maravilhosas que falaram aí, a gente fica com pouca coisa também, né, para falar, mas parabéns novamente. Obrigada, gente. Queria publicamente também agradecer o apoio estratégico que a gente teve desse projeto pela Nestlé Health Science, que nos permitiu essa organização nacional para a coleta de dados. Aqui na pessoa da Mica, que também está presente na reunião. Agradecer aí publicamente, porque todos os inquéritos a gente teve o apoio estratégico da indústria. É imprescindível, a gente não consegue fazer nada sozinho. Ok? Muito obrigado mais uma vez a Nestlé por esse apoio. A pessoa agora da Érica Simone Coelho Carvalho, para também fazer seus comentários. Boa noite a todos. Extremamente feliz com essa sala lotada. Assim, superou a minha melhor expectativa, ainda mais sabendo que aqui tem um conjunto de nutricionistas que atuam em oncologia, né, em várias partes do país, e tem gente de fora assistindo, inclusive. Então, isso demonstra a importância de se debater e de se fazer criações como um inquérito. Então, eu agradeço aí ao Nivaldo por um dia ter sonhado, né, em criar uma sociedade brasileira de nutrição oncológica, e agradeço a todas as sócias fundadoras aí, né, que juntos nós fazemos aí uma grande diferença. E isso é só o início. Vanélia, parabéns pela exposição, fantástica, mas como a Karen mesmo disse, fica aquela vontade, né, de querer saber o final disso tudo. Então, tenho certeza que vão vir muitas publicações aí para ajudar a gente a direcionar o nosso tratamento ao paciente oncológico pediátrico. Eu gostaria de reforçar aí, né, a importância desse inquérito nesse momento, porque fecha os ciclos da vida, né? A gente já tinha feito o inquérito aí do idoso, já tinha feito o inquérito do adulto, e agora veio o inquérito aí da criança, para a gente ter uma visão aí total no nosso país de como anda aí o nosso paciente oncológico internado. E aí, quando eu falo internado, porque é só a ponta do iceberg, né? A gente tem toda uma estrutura aí de atendimento ao paciente oncológico ambulatorial e pós-término do tratamento, que a gente também não tem
visão de como esteja, mas se na internação a gente já consegue encontrar aí uma qualidade na assistência nutricional, que às vezes não consegue ser corretiva pelo pouco tempo de internação, a pergunta é o que vem acontecendo depois com esses pacientes. A representatividade do estudo é fantástica, eu agradeço aí ao estatístico que eu não conheço, mas assim, eu acho que isso faz com que o estudo tenha uma relevância maior ainda para se discutir num futuro não muito distante sobre políticas, né, e ações realmente práticas aí, não só em nossas instituições. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas, mas cada um de nós, onde estivermos, e a sociedade junto aí aos governos municipais, estaduais, federais, né, nós temos que fazer aí grandes criações juntas e juntos. Com relação ao que a Wilza colocou, né, a questão aí não só a Wilza, todos, mas assim, a questão da composição corporal. A gente está vendo uma ponta de um iceberg e alguns estudos já demonstram aí que essas crianças, que na fase adulta delas, aí, aos 40 anos, elas já estão sendo identificadas aí, um estudo americano, mostrando que as crianças, 8% vão apresentar síndrome de fragilidade aos 40 anos de idade. Então, realmente é muito preocupante essa alteração na composição corporal nessa faixa etária e o que pode ser feito aí para prevenir. Então, só para concluir, como coordenadora, né, como membro da comissão aí de ensino da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, eu vou concluir a minha fala convidando todos e todas aí presentes para estarem mais próximos da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, seja como especialista no nosso curso preparatório aí para a prova de título, ou como instituição que possa ser aí qualificada na assistência nutricional. É isso, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença de todos e até breve. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria fortalecer o agradecimento a todos os sócios fundadores, mas em especial aqueles que participaram dessa investigação, que abriram as portas de suas instituições para que isso fosse possível. A Viviane Dias Rodrigues, do Instituto Nacional do Câncer, do Hospital do Câncer 1, a Renata Brum, e a Luciane Bleiter, sócia fundadora também lá do Sul, que é uma liderança nossa em pediatria dentro da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Comunicar a vocês com pesar que o nosso congresso desse ano está sendo transferido para novembro, 26 a 28 de novembro de 2021. Não será possível realizar esse ano, porque as autoridades sanitárias não nos puderam garantir a realização do evento. Então, a gente está transferido para 2021, 26 a 28. A gente, em breve, vai reabrir as inscrições do evento e o curso pré-congresso do dia anterior, que vai ser no dia 24. Então, 24 de novembro, o curso pré-congresso, 2021, 25 e 26, o congresso. Agradecer imensamente a participação de todos. Ter a essa hora, com 1 hora de sala, 135 pessoas, é um recorde. Mostra que as pessoas estão interessadas naquilo que a gente está tentando trazer para vocês. Convido a todos, como a doutora Érica falou, a serem mais participantes com a gente aí da sociedade. A gente precisa de vocês para que a gente possa construir mais. A gente não consegue construir nada sozinho. Então, a gente precisa de sócios e que esses sócios venham ser especialistas em nutrição e que participem dos nossos congressos. E o ano que vem a gente vai ter um evento para lançar esses documentos. O Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, que a gente vai estar lançando em algum evento no primeiro semestre de 2021, e esse inquérito brasileiro também, em um documento descritivo das características da população com câncer pediátrica no Brasil. Então, estamos encerrando essa sala.
A Vanélia tem alguma coisa a falar, complementando? Não, obrigada a vocês pelo carinho aí dos elogios. Eu acho que estou aqui treinando aqui para vir com os dados aí cada vez melhor e maior. Muito obrigada a todos, dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse estudo, dessa pesquisa, e importante, acho que a gente está trazendo aí para a sociedade, para nós que trabalhamos com oncologia pediátrica, eu acho que isso vem ajudar a gente a abrir aí um pouco o nosso horizonte, o nosso olhar aí na hora de avaliar esses pacientes. Então, assim, uma experiência muito gratificante e que ainda há de render outros frutos aí desse trabalho. Tá? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Então, gente, está encerrada a sala. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até breve. Boa noite. Até breve. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Excelente. Parabéns. Obrigado, Varjão.